Seja muito bem-vindo à 34ª aula do curso Missão Liberdade Financeira. Eu sou o professor Thiago Campos e hoje vamos falar sobre os CDBs, uma excelente opção para compor a sua carteira de renda fixa. Vamos à aula. O que temos para hoje, então? Você vai ver o que é um CDB e como ele funciona, quanto rende um CDB, quais são os custos para investir em um CDB, se vale a pena investir em um CDB ou não. E para começar, CDB é a abreviação de Certificado de Depósito Bancário, você já deve ter visto aí nos títulos da aula. É uma modalidade de investimento em renda fixa. Claro, estamos na semana da renda fixa. A dinâmica é a seguinte: os bancos emitem esse título com o objetivo de captar recursos para a instituição, a fim de financiarem suas atividades de crédito. Assim, a pessoa investidora empresta o dinheiro à instituição financeira em troca de uma remuneração, que geralmente é maior do que a poupança, tá? De forma muito semelhante ao Tesouro Direto, em que uma pessoa empresta, mas para o governo, aqui vai emprestar para um banco, apoiando o funcionamento da máquina pública no caso do título do Tesouro. Já no caso do CDB, os emissores são os bancos, que vão desde os mais tradicionais, os bancões, até os bancos menores, os próprios bancos digitais. Ponto relevantíssimo do CDB: continua sendo uma opção muito segura, mesmo quando de uma instituição financeira mais frágil, menor, porque conta com a garantia do FGC. Isso dá uma grande paz para quem investe no CDB. Tá? Relembro que é aquele dispositivo que cobre até 250 mil por CPF por instituição, travado no limite global de R$1 milhão. Existem, da mesma forma como os títulos do Tesouro, vários tipos de CDB. Também pós-fixado, pré-fixado e os híbridos. Os pós-fixado, que eu acredito que você já entendeu que é onde você deve focar a sua energia, né? Pós-fixado ou no híbrido. Pré-fixado, para investimento, não é boa opção. A maneira que o CDB pós-fixado é uma maneira que os bancos utilizam para captar recursos para manter as suas operações em troca de uma taxa fixa. Embora a taxa seja fixa, ela varia. E tem como vantagem estar vinculada a índices econômicos dinâmicos, como o CDB. Por isso que a taxa fixa varia, o CDB varia, a Selic varia, o IPCA varia. Mas, frequentemente, supera a poupança e outras formas mais tradicionais de renda fixa, em termos de rentabilidade. Assim você consegue maior retorno sobre o seu capital, sem sacrificar a segurança. O potencial de rentabilidade é uma das maiores vantagens do CDB pós-fixado, ao estar indexado a índices econômicos que podem apresentar excelentes performances. Você tem a oportunidade de ampliar significativamente seus retornos, principalmente em ambientes econômicos favoráveis. Você deve se lembrar, em especial quando eu falo aqui da poupança, lá na aula de reserva de emergência, que eu terminei a aula falando com você assim: se você tem dinheiro na poupança, coloca no CDB de liquidez diária ou no Tesouro Selic de liquidez diária. Mesmo se você não entender o que é que eu estou falando agora, no dia da aula você vai entender, confia, só título da poupança. Poupança não é investimento, você já sabe disso também. Quando vem, eu fiz questão de colocando aqui, frisando que rende mais do que a poupança, que cobre a poupança. É por isso, a segurança é a mesma da poupança, é coberta pelo FGC, assim como a poupança é, só que rende bem mais do que a poupança, que às vezes nem a inflação cobre. E por ser atrelado ao indexador, esse rendimento pode variar. Né? Tem essas variações em função das variações do CDI. E você não consegue ter essa precisão exata da quantia, o valor absoluto. Você sabe que vai cobrir a inflação, pelo menos, e vai ter um ganho a mais ali, pelo menos. Mas o valor preciso não tem como bater o martelo no momento do aporte, né? E, claro, os rendimentos podem ser maior ou menor em função da variação desses indexadores. E se o indexador do seu investimento não for corrigido pelo IPCA, há uma possibilidade de seu rendimento real ser corroído pela inflação, especialmente em cenários econômicos em que a inflação está alta. O que é importante disso? Atente-se a indexadores que vão pelo menos cobrir o IPCA.
Tá? Isso aí é uma premissa inegociável. Exatamente para que você não caia em algum cenário que não vai cobrir sequer a inflação. Agora, os pré-fixados, vamos passar aqui, mas você já sabe que investimento não se faz pré-fixado. Ele vai ser ofertado para você com o conto da sereia de oferecer clareza desde o começo. Você vai saber exatamente qual o rendimento será obtido no final do investimento. Risco, perigo, cilada, isso aí. Volto a dizer, se houver imprevistos no cenário macro e a gente perder controle da inflação, Selic descambar, e você tiver com o investimento pré-fixado, seu dinheiro vai ser corroído, tá? Então não se deixe enganar por essa fala suave e doce de que você vai saber exatamente quanto você vai ter ao final do período. Isso esconde um grande risco. Ao contrário do CDB pós-fixado, o CDB pré-fixado tem a sua taxa de retorno claramente estabelecida no momento que você faz o investimento. Bom, seguindo ainda na argumentação que é ofertada a você, e eu estou trazendo isso exatamente para elevar a sua percepção de risco e que você não seja conduzido a tomar uma decisão ruim quando alguém ofertar esse tipo de produto. A historinha vai chegar assim para você, ó. Imagine investir em um CDB pré-fixado que oferece uma taxa de 7% ao ano com prazo de validade de 2 anos. Com o poder dos juros compostos, ao final do período você terá um retorno acumulado de 14,49% sobre o capital investido. O melhor de tudo, esse retorno é garantido, independente de como o mercado se comporte. Fica bonitinha a proposta, não fica? Só que você não sabe como o mercado se comporta. Eu não sei, ninguém sabe. O mercado é vivo, é dinâmico e é um cidadão. O mercado não é um cidadão, né? Mas o mercado é uma entidade muito sistemática, muito sensível. Uma fala no microfone lá em Brasília, uma canetada lá em Brasília sacode o mercado de uma forma absurda. A gente não tem como prever como ele vai se comportar. Se a gente não tem como prever como ele vai se comportar, como, meu filho, você vai deixar o seu investimento travado? E se o mercado se comportar mal e você tiver um grande problema com a inflação? A proposta é muito bem apresentada, é bonitinha, doce aos ouvidos, mas é perigosíssima. Deixei isso aqui exatamente para que você não se engane quando for este texto lido para você, tá? Investimento é sempre em pós-fixado. Em um cenário com queda da taxa Selic, o CDB pode oferecer retornos superiores ao pós-fixado, especialmente no curto prazo e dependendo da taxa de juros. Mas, como qualquer investimento, o CDB pré-fixado está sujeito a riscos, principalmente o inflacionário, que pode corroer o valor real do seu investimento. Este é o problema. Agora sim, coisa boa, os CDBs híbridos, são bons também. A modalidade do CDB híbrido é composta por uma parte fixa e uma variável, que reflete a variação do indexador ao qual está atrelado. Por exemplo, a taxa de juros de um CDB a taxa de juros de um CDB híbrido pode ser de 5%, mas IPCA, muito similar lá ao Tesouro, os títulos do Tesouro, né? Dessa forma, a gente tem o ganho real sobre o indicador, se neste caso, né, a gente estiver usando o IPCA mesmo. Lembrando que o IPCA vai cobrir a inflação e esse 5% vem de rendimento real. Isso é bom. Isso é difícil de achar. Tá? Então, vai ter que vasculhar. Possivelmente, ninguém vai te ligar oferecendo isso assim, ó. Ó, aqui tô com um bom CDB híbrido para você. E esse você vai ter que escrafunchar na sua corretora. Você vai ter que perguntar diretamente ao seu assessor. Meu amigo, o que você tem de CDB híbrido? Porque te oferecer, possivelmente, ele não vai de pronto, tá? Bom, temos o CDB com liquidez diária, que é inclusive o local onde eu recomendo que você deixe o seu capital destinado à reserva de emergência, tá? Ele está ficando cada vez mais popular, ganhando mais terreno a cada dia que passa. Ele oferece ao investidor a liberdade de resgatar os seus recursos a qualquer momento, sem a necessidade de esperar um prazo fixo para o vencimento do título. Esse CDB, você identifica ele quando você abrir ali a corretora, você vai identificar ele pela sigla D+0 ou D+1, indicando o resgate no mesmo dia ou no próximo dia útil. Mas e aí, quanto que rende um CDB no final das contas? Então, CDB de qualquer tipo,
desses que a gente falou até agora, está condicionado a prazo de vencimento. Isso vai fazer com que CDBs com prazos mais longos normalmente oferecem taxas de juros mais altas do que os prazos mais curtos. Naturalmente, porque tem uma percepção de risco maior quando maior é o prazo. As taxas de juros oferecidas, que costumam variar de acordo com o banco emissor e a condição do mercado financeiro. Lembra quando eu falei para vocês lá que o mesmo produto pode variar dependendo da instituição? É isso aí, você pode encontrar CDBs similares com taxas diferentes. Por isso que tem que pesquisar. O valor do investimento, em geral, quanto maior o valor investido, maior será o rendimento absoluto, claro. E os CDBs já começam a apresentar uma diferença dos títulos do Tesouro, que tem produtos para quem tem um patrimônio já mais robusto. Você vai encontrar CDBs aí com investimento de poucas centenas de reais, mas você vai encontrar CDBs com investimento mínimos de alguns milhares de reais. Claro, este segundo grupo vai ser ofertado um rendimento maior para esse público que já tem como aportar um capital maior. Novamente, a máxima de quem tem dinheiro faz dinheiro se concretizando, né? E os tipos de CDB, né? Como os pré-fixados, com a taxa de juros durante todo o período, que você já sabe que não é uma boa ideia. Pós-fixado, atrelado a alguns indicadores, e os híbridos, com a rentabilidade pré-fixada e uma parte pós-fixada. E o que a gente tem de custo para investir em um CDB? Diversos fundos de renda fixa cobram alguma taxa de administração, mas não é o caso dos CDBs. Algumas instituições financeiras podem cobrar corretagem ou taxa de custódia pela negociação dos papéis, mas, frisado e em negrito, há diversas opções que não cobram nada do investidor. E antes de passar para o segundo tópico, vou até voltar ele aqui para não ficar te distraindo. Nas 6 primeiras semanas, eu bati muito na tecla de que para gastar dinheiro você deve pesquisar. Se possível, não gaste, mas quando for gastar, que pesquise. Verifique em diversas lojas, verifique qual é o melhor local para que você gaste aquele dinheiro. Buscando sempre a forma de otimizar o seu recurso, pagando o mais barato possível. Investimento, agora, a segunda metade do curso, essas outras 6 semanas, a lógica é a mesma. Não se investe de olho fechado. Deve-se pesquisar em qual loja, né, entre aspas aqui, o loja, e eu estou querendo dizer corretora, ou financeira, ou banco, vai oferecer as melhores taxas e as melhores condições, tá? Deve-se pesquisar para investir, assim como você pesquisa para gastar. Este é o ponto. Por isso, é fundamental pesquisar muito bem os bancos e as corretoras para entender quais os custos envolvidos antes de você investir de fato. O mesmo certificado de depósito bancário emitido pela mesma instituição financeira, com prazo de vencimento idêntico, mas negociado em locais diferentes, pode apresentar rentabilidades diferentes, dependendo da plataforma de investimento que oferece. Por que a rentabilidade pode ser diferente? Porque os custos e taxas são diferentes entre as corretoras. E é exatamente aí que elas se diferenciam uma das outras e conseguem exercer a livre concorrência. Note, eu sou aqui, eu sou o Banco Itaú, tá? Eu vou emitir um CDB para eu recolher dinheiro do mercado e poder custear minha operação. Este CDB do Banco Itaú vai ser vendido lá na XP, vai ser vendido lá na EQI, vai ser vendido lá na Ágora, vai ser vendido lá, enfim, em diversas corretoras. As corretoras, claro, querem cada uma ter mais dinheiro sobre a sua gestão do que a outra. O que ela pode fazer para que ela seja mais sedutora para o seu cliente? Reduzir taxas. Então, sim, o mesmo produto que saiu aqui do Banco Itaú, você vai encontrar em lojas diferentes, entre aspas novamente, rentabilidades diferentes. Cabe a você, assim como para gastar, bater canela, gastar tempo de pesquisa e encontrar quem que vai te ofertar a melhor rentabilidade, e aí sim lá você fica. Né? Ou entre aspas aí. Afinal, as corretoras e bancos são uma espécie de loja que comercializa produtos financeiros, onde cada um estabelece a sua própria margem de lucro sobre o valor original do CDB.
Em algumas corretoras, essas margens podem ser maiores do que em outras, o que influencia na rentabilidade final pelo investidor. Além de tais possíveis custos mencionados acima, a rentabilidade do CDB é impactada pela incidência de até dois impostos, novamente, IOF e Imposto de Renda. IOF, da mesma forma, isento quando superior a 30 dias e também regressivo na janela inferior a 30 dias, conforme já dito, começa com 96%, vai até 3%. E o imposto de renda, da mesma forma, tabela regressiva, da mesma forma, tabela regressiva, com a alíquota de 15% acima de 2 anos, começando com 22,5% e vai reduzindo, conforme a gente já falou também, né? Travando em no mínimo 15%. Mas e aí, vale a pena investir em um CDB? Como você percebeu, o CDB é um investimento de renda fixa emitido por bancos, permitindo que o investidor empreste dinheiro para a instituição financeira em troca de uma determinada remuneração. Pode ser uma ótima maneira de investir em algo seguro e rentável, principalmente se a sua primeira opção ainda estiver em poupança. Eu espero que não, porque lá atrás eu falei com você para reserva de emergência, né? Tira e coloca no Tesouro Selic liquidez diária ou CDB com liquidez diária, mesmo sem entender agora o que é, confia, lá na frente você vai entender. O lá na frente chegou, foi hoje, acredito que agora você entendeu. Tá? É muito importante que seja avaliada a saúde financeira da instituição emissora do CDB, considerar a tributação e escolher o tipo de CDB que melhor se adequa ao seu perfil de investimento e à sua carteira, claro.